tecnologia que eu acho que tem um potencial enorme e que ainda não está sendo explorada como poderia. Internet das coisas. Eu acho que outra tecnologia significativa é a computação quântica. A educação não está acostumada a se reinventar com frequência. Ao longo da história a gente está sempre evoluindo, né? E evolução, como a Pri colocou, é uma mudança. Às vezes boa, às vezes não, mas evolução sempre mudança. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio. Pri, hoje é dia de falar de coisa nova. Hoje é dia de falar de muita coisa nova. Só tecnologia nova, tecnologia emergente. Vamos entender como que a gente lida com essas novas tecnologias. A gente está no mundo aí com tanta coisa nova, falando muito de um assunto proibido, né? AI. Não pode falar de AI. Não pode. Me perdoa. Hoje a gente vai falar só de tecnologia nova, não vamos falar de AI, mentira. E como que a gente lida com esse novo mundo? E com a quantidade de tecnologia que toda hora aparece nova. E isso, como que a gente se atualiza principalmente com isso, né? Com certeza. Como que a gente lida com isso e o impacto que a gente tem nos negócios, na sociedade, como que a gente traz isso para a nossa vida e como lida isso como profissional de tecnologia, como cidadão e como pessoa, né? Como que traz tudo isso? E para falar sobre esse assunto comigo, eu estou aqui com o Guilherme Alves, que é um especialista em educação. Ele é fundador da Explore Educação Criativa, certo, Gui? Aprendizagem criativa. Aprendizagem criativa. Eu sabia, eu sempre erro alguma coisa aí, incrível. Fala um oi pra galera aí, cara. Fala um pouquinho de você. Olá, é um prazer estar aqui. Wellington, obrigado pelo convite. Acho que o PPT Não Compila é uma referência para o mercado e é super legal se atualizar e acompanhar tudo que você traz para a comunidade. Parabéns. Pô, obrigado, cara. Encheu a nossa bola, hein, Pri? Pois Olha é. só. Que coisa, cara. A nossa não, só a sua. Não, você tá aqui comigo de co-host, você faz parte disso. E aqui do meu lado direito, César Patinho, grande amigo, especialista em dados, em ciência de dados, em governança, etc. Que eu conheço já há um bom tempo aqui. Patinho, hoje você tá como consultor independente, né, cara? Sim. E fala um pouquinho pra gente de você, cara. Bom, 30 anos no mercado de tecnologia, deu para ver muita coisa e continuo vendo, né? Porque todo dia tem alguma tecnologia nova surgindo. E é aí que a gente gosta de brincar e se divertir. Então, Wellington, Priscila, obrigado aí pelo convite. Segunda vez aqui no PPT Não Compila, então... Mais uma já obrigado, sabe. Hein? Mais uma. Música, lógico. Obrigado, tenho certeza que tua visão aí desse mercado e tanto tempo de experiência vai ajudar muito a gente aqui a entender onde estamos e onde chegaremos, né? E Priscila Lugão, minha co-host aqui da PM3, que vai poder ajudar muito vocês a entenderem aqui essa mudança de tecnologia, inclusive com tudo que a PM3 pode ajudar vocês aqui nessa transformação, né, Pri? Com certeza, pode contar com a gente. Isso aí. Então, vamos lá que o episódio está muito bom. E não esquece de quê? Do nosso assunto proibido e também de se like. inscrever aqui. O like. O like, inscrever, deixar o comentário. Isso aí. Então, ajuda a gente, comenta esse episódio, compartilha esse episódio no grupo da empresa, no grupo da família, que é um assunto muito relevante e que pode ajudar todo mundo, né, Guilherme? É isso aí. Eu acho que a educação tem que se compartilhar e é por isso que é aprendizagem, porque a educação está em quem aprende. É isso aí. Então, compartilha, que é um episódio muito interessante. Se você quiser ajudar um pouco mais a gente aqui, você também pode ser membro do YouTube. Vai pingar aqui a nossa cervejinha para a gente poder continuar esse trabalho para você. Mas se você não puder, você ajuda demais todo mundo e a sociedade compartilhando esse episódio por aí. Vamos lá que o episódio está muito bom. Bora! Eu quero começar esse episódio com um acordo. Que é um acordo que eu tenho certeza que a gente vai descumprir. Mas a gente tem que fazer uma tentativa de não
postergar ao máximo isso. A gente não vai começar falando com IA. Beleza? A gente vai deixar o assunto inteligência artificial para o final. Porque senão vai ficar muito manjado esse assunto, né, Pri? O que você acha? Eu acho que você tem razão. Vamos começar falando já de IA? Não, né? Porque quando a gente fala de tecnologia emergente, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? IA. IA. Né? IA Mas generativa. tudo bem, tem 2 horas de programa, não tem problema. É verdade, né? Vamos ter que fazer parte 1, parte 2, parte 3. Porque tem muita coisa, né? Se não é para falar de IA, ai, né? Verdade. Eu queria começar perguntando aqui para os nossos convidados o que vocês têm visto em linhas gerais. A gente vai ter, como o Guilherme falou, 2 horas aqui para detalhar esses assuntos. Mas o que vocês têm visto de mais promissor no mercado de tecnologia e que tem potencial para gerar um impacto semelhante ou próximo do que a IA generativa tem causado nos últimos anos? Momento de reflexão. Posso começar? Pode. Vamos lá. Tecnologia que eu acho que tem um potencial enorme e que ainda não está sendo explorada como poderia. Internet das coisas. Isso é verdade, né? É uma tecnologia que não é tão nova, já tem alguns anos, mas eu acho que ainda não está sendo tão utilizada quanto poderia. Seja na indústria, seja na educação, seja até mesmo no varejo. Então, tem um potencial muito grande. Na indústria, por exemplo, toda a parte de manutenção de máquinas, né, você colocar sensores para ver como é que aquela máquina está performando, quando que é o momento certo de você fazer uma manutenção naquela máquina, uma manutenção preditiva, se ela está ou não correspondendo à produção que você espera, né? Combinando a internet das coisas com visão computacional, que é alguma coisa que está aí também nesse universo de internet das coisas. A gente tem a parte de segurança, prevenção de acidentes de trabalho, é uma coisa que acontece. Em câmera fria, por exemplo, tem muitos acidentes que acontecem, porque a pessoa tem que entrar, ficar no máximo 30 minutos, mas ela acaba passando disso. E aí, de repente, a internet das coisas também consegue prevenir acidentes, lesão de esforço repetitivo, quando você vê como é que está aquele movimento da pessoa numa linha de produção para evitar. Então, assim, eu acho que tem um potencial enorme aí na indústria. Se a gente for falar de varejo, por exemplo, supermercado, que você tem a zona fria, e aí? Esquentou demais, o que acontece com aqueles produtos? Perde validade, ninguém está olhando. Se você tem um sensor ali monitorando aquilo o tempo todo, saiu do range controlado, dá um alerta em algum lugar falando, olha, tal geladeira está com problema. Reposição, né? Então, você tem muita coisa. Dentro de uma loja, né? Você falou de reposição, eu lembrei, Guilherme. Dentro de uma loja, você tem um mapa de calor, por onde que as pessoas estão andando, como é que está a disposição dos produtos, como é que as pessoas estão se sentindo com relação àquilo, né? Então, até mesmo se ela pega um produto e ela faz uma cara de satisfeito ou insatisfeito, você consegue saber isso e cruzar isso com vendas. Então, resumindo, eu acho que é uma tecnologia que tem um potencial enorme e que ainda está muito pouco explorada. Sem falar do agronegócio, com a agricultura de precisão, que é um universo à parte, mas também tem, né? Meio ambiente, monitoramento de meio ambiente. Em alguns lugares, você tem animais que estão com perigo de extinção, e aí, de repente, você coloca sensores nesses animais para ver como é que está a migração, o comportamento e tudo mais. Você consegue também salvar algumas espécies, isso já tem acontecido em alguns lugares. Então, eu apostaria muito nessa tecnologia como alguma coisa que tem um potencial muito grande e que ainda está muito inexplorado, todo esse potencial. Você falou do agro. O agro, com certeza, tem se beneficiado muito de tecnologias em geral, né? de vários níveis, né? De drone, vocês já devem ter visto aqueles vídeos de queima de erva daninha, né? Com laser e tal. Então, assim, o agro realmente está se beneficiando e isso eu acho que é muito importante para a sociedade, né? Em geral. Mas
A gente só tem um problema com a quantidade de IoTs que vão estar espalhados por aí, porque é um volume de dados muito grande. O que, lógico, é importante é que esses devices, que são cada vez mais miniaturizados e tal, eles precisam ser baratos para que possam ser aplicados em tudo quanto é lugar, né, para poder colher todos esses dados. Às vezes são devices descartáveis, outros não. Mas o maior desafio é isso, é conseguir um valor baixo por device para que ele possa ser multiplicado. E a gente tem aumentado a nossa base de informação e de dados, né, de forma exponencial, ano a ano. E daí, desculpa, a gente vai precisar de AI. Chegamos. Durante Quanto um tempo? total de 5 minutos. Demoramos Calma. 5 minutos. Mas não vamos entrar nisso. É só falar que esse monte de dados vai ser difícil, literalmente, gerenciar tudo isso. Porque cada vez mais vai ser muito dado para poder aproveitar, né, essa quantidade de informação gigantesca. Mas eu acho que outra tecnologia significativa é a computação quântica, né, que está sendo... Se fosse em outra época que não tivesse o AI, só estaríamos falando de computação quântica. Mas é que, como a computação quântica não está próximo da gente, como, né, a OpenAI conseguiu, faz 1 ano e meio praticamente, disponibilizar com facilidade ao usuário final, estaríamos só falando de computação quântica. Porque o potencial da computação quântica, o salto que a gente está dando em gerenciar, né, informações, em processamento de dados e tudo isso, né, o que fazer com tudo isso, mesmo independente dos dados de IoT, mas dos dados que já dispomos, que não temos, né, a gente fala que não temos tempo suficiente para poder compilar tudo isso. E com a computação quântica, agora isso reduz a uma fração de todo aquele tempo que se faria com os computadores, né, convencionais. Então, a computação quântica, eu acho que vai dar um salto muito grande, tem dado em todos os campos, né, em biogenética, no agro, e tudo isso vai fazer com que a gente mude muita coisa muito rápido. E eu acho que a tecnologia, né, o salto da tecnologia, e a gente fala de lei de Moore, fala de que, né, isso tudo, né, esses passos vão começar a ser exponenciais, é porque ele se retroalimenta, né? A tecnologia gera a comunicação, né, gera a conectividade, que gera a velocidade, e todo essa bola de neve começa a realmente ficar muito rápido. E daí, puxando a sardinha para o meu lado, na educação, a educação não está acostumada a se reinventar com frequência, né? Essa educação foi feita com o objetivo né, que olhou como funcionava a fábrica, falou, poxa, eu também consigo massificar a educação, era importante, claro, e então vamos massificar. Da mesma forma, né, a forma com que as pessoas se organizam dentro da fábrica, a forma com que elas são, né, avaliadas dentro da fábrica, isso foi feito na educação. E isso se perdurou por muito tempo, independente de falar de classe, né, que quando a gente fala de advogado, que todo mundo se junta, né, e não, vamos defender a nossa classe. Mas independente da classe educadora que, né, se atém àquele formato, a sociedade está mudando muito rápido atualmente. E as ferramentas estão vindo muito rápido, independente de quais são. Seja o AI, seja a computação quântica, seja os dados. Mas a sociedade, como dinâmica, está mudando muito rápido pela comunicação. O impacto dessas tecnologias novas está sendo muito evidente na sociedade nesse momento. E daí a gente pode falar de telas, né? Por exemplo. Quantos bi são gastos no desenvolvimento de um jogo, que, lógico, tem uma penetração, depende de qual jogo for. E ele é muito atraente, muito bem feito, né? Lógico, a cada passo ele vai da tecnologia, ele vai ter uma resolução maior, uma velocidade maior, né? E qualidades diferentes que vão deixando mais atrativo. Mas como se consegue
né, competir com um mega jogo que é feito para milhões de pessoas. Como é que alguém vai fazer um jogo, né, que, já que gamificado é mais interessante, para aprender trigonometria? Quem vai investir? Eu ia falar uma palavra aqui, mas como você está falando de educação, eu vou ser mais polido. Ferrou. Então, esse fluxo, né, de sociedade, como ela está se desenvolvendo e correndo, e que daí a gente vai para o AI, que vem sem medidas, né, tá aí, vamos ver o que dá, sem proteções, né? A gente estava falando sobre a parte ética, né? Sobre o problema de vieses de inteligência artificial, sobre o database da inteligência artificial, que está lá jogado. O ChatGPT abriu, um mês atrás, a parte de educação, junto com a Universidade do Arizona, do Texas, que fez um teste e tal. Então, onde tem mais privacidade de dados. Mas como que tudo isso, né, evolui tão rápido e a educação não consegue? E daí a gente tem um paralelo com o trabalho também, com a formação das pessoas, né? Porque a gente tem um monte de carreiras que, né, talvez um pouquinho antes de mim, talvez eu estou com 55. Era matemática, era engenharia, era medicina, era advocacia, né? Direito. Então, assim, você tinha muito claro, né, quais eram... Pô, o que vai ser? Você é engenheiro, você é doutor, né? Putz, agora, eu posso ser analista de ChatGPT, né? Engenheiro engenheiro de prompt. Posso ser o cara que vai ver no Pokémon GO, né? Onde vão ficar os Pokémons. Tem um monte de coisa. E fica uma profissão muito volátil, né? Porque se o ChatGPT mudar amanhã e não usar mais prompt, tua profissão foi para o espaço, né? Esse é um desafio. Não, isso já está se falando nisso, que o prompt já não vai existir, porque você mesmo vai começar a falar coisas e dentro do teu próprio contexto ele já vai entender. Isso, exato. Inclusive, a gente gravou um episódio, vou deixar aqui o link, nunca sei se é desse lado ou desse, mas tá aqui, desse lado aqui, que o convidado do PPT Não Compila foi o próprio ChatGPT. Eu vi. E a gente gravou com, claro, né, totalmente experimental, mas foi uma experiência muito interessante. Né? E deu uma audiência gigantesca. Tá bombando esse episódio. Então foi uma experiência bem diferente, assim, sabe? E assustadora em alguns níveis, né? E assim, a gente tá nessa transição. A gente E tá longe de já ter visto tudo, né? Sabe o que eu acho curioso? Que a gente está vivendo uma transformação tão grande de processamento, cara, já era. Acabou a regra da AI. Acabou. Tá valendo. A gente tentou. Tentamos, né? A gente está vendo... minutos. Demorou pouquíssimos, mas enfim. A gente está vendo uma transformação, um impacto tão grande da AI. E, como o César falou, foi muito bom ter começado a falar do IoT. Porque eu gosto muito daquele... Você que está nos ouvindo, acho que aqui todo mundo conhece o gráfico, o Hype Cycle do Gartner, né? Você tem um pico de expectativa absurdo, superestimado para uma tecnologia, né? Aí ficam as minhas dúvidas se a gente está realmente no pico da inteligência artificial generativa ou se essa expectativa ainda está em ascensão, né? Tô pagando para ver. Aí você tem uma desilusão com aquela tecnologia, todo mundo pensa, pô, não era tudo isso. Ou, tipo, não vou resolver todos os problemas do mundo com aquela tecnologia. Mas depois ela entra num platô de produtividade, que é onde a gente entra no mundo comum, onde as pessoas já estão capacitadas, já estão utilizando no negócio, o empresário executivo já sabe onde aplicar no seu negócio. Eu acho que a IA está bem na curva da ascensão, né, ali. Mas eu já vi, cara, em muitos anos, o IoT subindo essa esteira e lá em cima. E eu não sei se ele não caiu ali na desilusão, viu, o Patinho? Porque a gente sempre entende, como técnicos, que o potencial é extremamente benéfico. Uns anos atrás, a gente entendeu que teria um potencial extremamente explosivo para o IoT
com a chegada do 5G, o 5G chegou, não teve uma expansão tão grande e ficou meio morno, assim. E eu acho curioso, porque se a gente pensar na quantidade de dados que a gente tem de processamento, de captura, com um bom barramento de comunicação com 5G, aplicado como IA generativa, cara, tem um potencial explosivo de otimização de negócio e de produtividade que está adormecido, assim, está adormecido. E a gente não vê coisas quentes nessa área, sabe? Mesmo com já tecnologia de captação, talvez preço dos devices ainda, talvez eu não tenho essa informação do quanto a gente teria que reduzir isso para de fato se tornar explosivo, mas sabe, a gente tá num mundo de tecnologia agora, de captura, transformação e resultado com IoT, 5G, inteligência artificial, que é automatizar o mundo praticamente, né? Tem mais uma aí que você não falou, que também teve uma expectativa muito grande, que todo mundo falou, bom, vai ser tão representativo quanto a internet foi, e ainda não decolou, que é a blockchain. Sim. Então, blockchain começou muito voltado com o Bitcoin. Existem N outras aplicações de blockchain, mas hoje ainda está só com criptomoeda. Então, é uma outra tecnologia que se apostava muito. O próprio Fórum Econômico Mundial falou isso, né, sobre o blockchain, sobre ser totalmente disruptivo, e até hoje ainda não decolou no mercado. Vai decolar? Acredito que sim, mas ele é um pouquinho mais de nicho para algumas aplicações. Então, se você pensar, por exemplo, comunicação entre duas empresas, automação de processos, né? Se você quer automatizar um processo internamente, você usa o RPA, né? Robotic Process Automation. Se você quer fazer uma automação de processo que envolva duas empresas, blockchain encaixa muito bem. Seguro, confiável, você consegue fazer os smart contracts, né? Então você estabelece regras onde as coisas vão acontecer, mas ainda não decolou. Não sei, talvez porque ainda não tenha, muitos executivos ainda não têm entendido, a gente não tem casos de uso tão popularizados, né, para virar mainstream, que é diferente da IA generativa, que com o chat GPT... Ficou pop. Pois é, se a gente falar de inteligência artificial, vem lá da década de 50. Então, não é uma coisa tão nova. Mas, de repente, apareceu o chat GPT, onde eles colocam para qualquer pessoa criar sua conta e usar. Criar imagens, né? E aí você brinca muito com isso. Então, virou pop. E eu acho que é um pouquinho como o Guilherme estava falando, né? Sobre os games. Poxa, não tem um game para ensinar trigonometria, mas seria possível. Só que fazer um jogo tradicional, estilo tiro, porrada e bomba, né? A molecada cai matando. Trigonometria, o povo ainda não quer. Então, acho que tem um pouco isso, né? Aquilo que é pop, que as pessoas já estão acostumadas, que tem um visual bacana, versus aquilo que realmente traz algum valor, que pode agregar muito, principalmente para as empresas, né? E, por tabela, para a sociedade. Então... mas eu acredito que com essa combinação de inteligência artificial, com a facilidade de acesso e de computação quântica, a gente vai ter daqui a pouco não vai precisar mais programar praticamente. É importante saber sobre a lógica computacional. A gente estava falando sobre os níveis de pessoas, né? As pessoas que precisam saber a ponto de estruturar tudo, mas todos os outros programadores vão nesse pedaço intermediário, o trabalho de inteligência artificial vai conseguir fazer, né? Então, de todos os programadores, alguns vão estar num olhar assim de águia, dando uma olhada no que está acontecendo, direcionando, eu quero mais assim, mais assado, porque o trabalho da maior parte vai ser automatizado. Então, isso vai gerar uma outra cadeia, uma outra necessidade de profissionais que vai
né, rever o que, né, como está acontecendo, o que está sendo feito. Eu estou uma visão um pouco mais otimista sobre isso. Talvez porque eu estou incluído nesses programadores. Mas eu acho que... Eu falo isso em todas as profissões. Estou dando exemplo de programadores. É que a questão da geração de código é muito polêmica, porque a IA, se ela gera... É uma... Como... Cara, esqueci o nome. É uma contradição. Uma IA que gera código eficiente, ela não precisaria gerar o código para outra máquina executar. Ela poderia executar a própria ação do código que ela gerou, né? Então, uma IA que gera código muito eficiente, ela não precisaria. Ela seria a própria execução daquele código, né? A única justificativa que você teria para ter uma boa execução de código é você ter um programador como copiloto ali para fazer aquilo que ela não faria 100% sozinha, né? Então, eu acho que um bom caminho que a gente vai ter do ponto de vista de desenvolvimento de software é que a gente vai democratizar um pouco mais isso. Acho que vai ser mais fácil programar e vai abrir para mais pessoas de alguma forma. Eu tenho essa sensação. A sensação é que isso de ela ainda não vai... daqui a pouco vai conseguir talvez tanta coisa. Talvez. Tanta coisa. Inclusive, isso que eu falei, dos milhões que se gasta num game, daqui a pouco vai falar assim, olha, sabe aquele game AI? Eu quero ensinar trigonometria com aquele game. Sim, também acho. Eu também acho. Entendeu? Sim, também acho. Isso sim. Fica muito mais fácil de você fazer o desenvolvimento. Que aí até pega um pouquinho nas tecnologias de plataforma de low-code e no-code. Isso, exato. Onde você consegue desenvolver um aplicativo, clica e arrasta, né? Uhum. Então, antes já tinha, falando de tecnologias aí que tem potencial, 4, 5 anos atrás a gente falava, olha, low-code e no-code vão bombar no mercado. Até agora ainda não aconteceu. Sim. Por outro lado, chega o ChatGPT, que você fala, olha, junta 2 tabelas numa linguagem Java, ele te gera o código. Então, vai facilitar muito o desenvolvimento de aplicações. Só que eu vejo assim, é que nem o Excel. Você tem aquele cara que desenvolve o Excel, que escova bit e byte. Você tem aquele cara que é o usuário do Excel meia boca, que nem eu. E você tem aquele cara que conhece muito de Excel, geralmente cara financeiro, que conhece todas as nuances do Excel, que o cara quase que desenvolve um sistema só em Excel. Então, o ChatGPT pode ser que ele caminhe um pouco nessa linha. Então, você tem o cara que desenvolve, o cara que usa na ponta e o cara que é mais especialista, como o Guilherme falou. E que consegue realmente explorar o potencial daquela ferramenta, né? E falando como uma grande fã de low-code, no-code, teve uma época que tinha muito essa discussão de, se você tem ferramentas, Zapier, Bubble, para que você vai precisar de dev? E com o AI a gente vê uma discussão praticamente igual, né? E eu acho que entra muito nisso que você falou, Patinho. Boa parte das pessoas que usam inteligência artificial hoje, que usou muito IoT na época, que ficou um pouco mais popularizado para o usuário final e não só para empresas, a galera não vai para explorar full. Fica ali no meio do caminho. Usa para, às vezes, algum aumento de produtividade um pouco mais pontual. Eu vejo poucas pessoas que conseguem realmente tirar essa barreira de uso e usar o potencial inteiro, seja de low-code, no-code, seja de inteligência artificial, seja de IoT. Vocês veem alguma barreira assim, maior para uso de massificação desse tipo de tecnologia, além de preço? Fazendo um paralelo, é tipo o cara que parou na tabela dinâmica do Excel. Falou, enquanto tava aí, fi, sabe as funções básicas. Tava beleza, agora chegou na tabela dinâmica, entendeu? Complicou. Acho que assim, com IA generativa, né, a gente corre risco do que o Wellington falou sobre o hype. Uhum. Teve um hype muito forte, porque isso foi para pessoa física, todo mundo se encantou. Aí, de repente, nas empresas, mesmo sem saber por quê, vão usar, mas de repente alguém fala, não, a gente tem que fazer alguma coisa com IA. Aí vai lá e compra pacote para usar os aplicativos e tudo, os apps, né, para desenvolver alguma coisa. Não tem resultado bacana, porque não é para tudo que funciona, né? Então, você vai usar para quê? Para resumir um e-mail de 3 parágrafos, né? Uhum. Não vai ter um grande valor.
E aí você acaba caindo um pouco na desilusão. Até depois você começar a ver casos de uso onde isso realmente tem um potencial bacana, né? Então, aqui, dando um exemplo, empresa farmacêutica que treinam o ChatGPT ou uma outra IA generativa na sua própria base de chamados para atender os clientes quando eles fazem uma pergunta de um medicamento. Mas não é um medicamento qualquer que veio da base genérica de treinamento. Não, foi treinado com base nas perguntas e respostas e bulas dos medicamentos do meu laboratório. Aí sim, esse negócio pode ter um valor bacana, né? Então, sei lá, pensando em manutenção, né? E se a gente fizer combinação com outras tecnologias, você tem lá uma realidade, um óculos de realidade aumentada, né? O funcionário com aquele óculos, ele vai e enxerga aquele motor, fala, olha, é um motor Volkswagen 1500. Ok, acessando uma base de dados, já começa a identificar as peças e como que ele tem que fazer a manutenção, né? Aí você combina as tecnologias e pode ter um valor bacana. E a sozinha, ok, mas você começa a ter um valor maior quando você começa a combinar as tecnologias, como o Guilherme falou, você junta a computação quântica com IA, com IoT, você vai ter um mundo de potencialidades aí, né, de possibilidades a explorar. Se eu passar a palavra para o Guilherme, eu queria aproveitar que ele é um cara que é especialista em educação, pegar esse ponto que a Pri falou e a resposta do Patim. Como é que a gente educa esses executivos para explorar melhor o potencial do que a gente tem, mesmo ele não estando tão consolidado, porque você pegar a oportunidade no começo pode te dar um diferencial de mercado, né? E não esperar um resultado tão rápido, porque aquela curva da desilusão do Gartner reflete exatamente esse comportamento, né? O cara compra lá uma plataforma, ele não tem um time capacitado para lidar com aquela tecnologia ainda, ele aplica um único caso de uso, pô, não é legal. Aí a culpa é da tecnologia, né? E não do uso que foi feito, que não foi explorado. Como é que a gente educa esses caras e como é que a gente prepara o mundo para chegar num resultado mais palpável e aproveitar a oportunidade no começo, né? Porque depois que você chegou no platô, aí você não tem mais diferencial nenhum de mercado, né? Olha, eu acredito que... Eu estou aqui me segurando, já vendo várias coisas desde que você falou do Gartner. Eu acho que muita gente é entusiasta com AI. Eu acho que realmente é uma ferramenta que a gente vai esquecer, da mesma forma que, né, um buscador, um Google, faz muita coisa por nós. É uma tecnologia que também vai fazer parte da nossa vida em vários momentos. E eu acredito que não vai ter o vale de desilusão como outras tecnologias. Tem algumas razões por isso. Primeiro, por exemplo, relativo ao IoT, você tem que comprar o device, você tem que fazer toda uma programação, tem que planejar exatamente esse uso. Então, tem um processo um pouco mais difícil, né, de adoção dessa tecnologia, porque tem os equipamentos em si, inclusive o custo do equipamento. Já da forma como a OpenAI entrou no mercado, né, oferecendo gratuitamente, lógico que tem o premium de você comprar e tal, mas oferecendo gratuitamente. O que era premium já virou gratuito, né? E a gente tem a facilidade e relativamente barata do API de desenvolver o nosso projeto interno, sem estar conectado com o dataset deles. Então, assim, veio já com muita facilidade de adoção, né? Com muitas barreiras já rompidas. Então, é muito fácil, né, fazer essa a adoção. E daí, como qualquer ferramenta, se você não tiver uma boa equipe para usar, com certeza vai ser decepção, né? Se você contratar uma consultoria que não vai fazer um bom trabalho, com certeza não vai ser fácil. O que eu tenho visto é que o ideal é que você tenha uma equipe interna sua encarregada disso. E não um terceiro que vai olhar a tua empresa, vai fazer uma consultoria e vai falar assim, AI serve aqui. É ter uma equipe sua, o guru mágico, capacitado com AI, mas que conhece
como a empresa funciona, quais são os processos da empresa, quais são as necessidades da empresa, e que aos poucos, a gente estava falando do Explore Room, que é um espaço onde tem tecnologias para aos poucos você conhecer e saber como aproveitar aquilo dentro da empresa. É mais ou menos isso. Então, como que o AI pode te ajudar dentro daquele universo? E às vezes você falou pode ser na área administrativa, pode ser resumindo e-mail, na área jurídica, fazendo validação de contrato, e na área de produção pode achar um outro formato mais econômico, né, e competente de fazer a produção, o serviço que você presta. Então, se não tiver uma boa equipe fazendo isso, com certeza o resultado vai ser ruim. Porque a equipe é que tem que identificar que o que eu vou precisar do AI para poder aproveitar a tecnologia. Então, acho que para os executivos, a primeira coisa é delegar. Vamos formar um time para identificar, né? Então, tem tais pessoas de tais áreas diferentes da empresa, fazer, olha, isso aqui é um squad, que além das suas atribuições, vocês vão ter tantas horas semanais para olhar para esse assunto e ver aonde se encaixa, né? Vamos fazer uma capacitação, né, em vários cursos que existem aí, corporativos, para entender como funciona, antes de chamar alguém para poder produzir alguma coisa com objetivo interno. Então, acho que é fazer com que o executivo saiba delegar, entenda, mas o executivo não precisa ir lá, não, vou lá aprender o que é para ver aonde que eu vou. Acho que o chão de fábrica tem que se envolver. Sim. E com propriedade propor. Sabe que eu sempre tenho, todas as empresas que eu passo, eu defendo muito, inclusive na empresa que eu estou atualmente como head de arquitetura, essa equipe é gestão minha. É um time de TI de P&D. É cara que não tem compromisso com a entrega. É amadurecer a tecnologia e entender a tecnologia. Porque depois é o cara que vai acompanhar o time que vai fazer a entrega. O cara já destrinchou, já testou aquilo. Beleza, vai vir uma consultoria, vai vir um time interno para desenvolver. O cara acompanha, ele sabe o que está acontecendo, ele tem conhecimento sobre isso, né? Priscila ia perguntar uma coisa. Na verdade, eu ia complementar, porque às vezes o uso de inteligência artificial, o uso de outras tecnologias, ele não vai vir para dar a entrega final, mas ele vai vir para ser enabler de alguma forma, ou gerar insumos mais qualificados, ou dar insights melhores para equipes que vão colocar a mão na massa, vão fazer a produção. Às vezes uma equipe de desenvolvimento, uma equipe de produto. E trazendo até um exemplo que a gente fez alguns testes na PM3, a gente pegou toda a base de feedbacks qualitativos que aparece dos cursos e a gente colocou a AI para qualificar. E colocar onde estavam os maiores pontos de atenção, em quais cursos a gente precisava ter mais atenção naquele momento, quais eram as aulas ou quais eram os feedbacks qualitativos que mais repetiam. Porque o qualitativo era um volume gigante e não tinha como a gente parar uma pessoa para ficar lendo e a gente ficar filtrando aqueles dados, limpando aqueles dados de uma forma recorrente também. É um tempo, um recurso que você vai gastar. A gente pegou o Zapier e ChatGPT. Então, já foi o no-code com o AI junto. E dentro da PM3 a gente usa bastante no-code para fazer esse tipo de coisa. Então, cara, aquilo gera um insumo para o time de curso e plataforma, que é, aqui está um problema, isso aqui é uma coisa nova, isso aqui a gente não estava olhando antes e está se tornando um problema, o comportamento do nosso aluno está mudando, ou eles não estão gostando mais disso aqui, ou então, estamos com um problema técnico nessa aula. Precisa ir alguém lá porque a gente está vendo que tem uma recorrência nesse tipo de feedback. Então, às vezes, só de gerar um insumo, você já consegue destravar aquela equipe naquela tarefa para eles fazerem outras coisas que vão ser mais estratégicas, que não vão ser tanto no operacional. E você consegue focar a sua equipe em coisas que, às vezes, vão gerar valor. Valor mais rápido e não vão ser só o operacional manual do dia a dia. Sim. E o Guilherme falou uma coisa que eu achei interessante, que eu queria fazer um contraponto meio como advogado do diabo aqui. Eu queria que o Patinho comentasse. Você falou que acha que não vai ter essa curva da decepção, né, da curva de desilusão do AI. Cara, eu acho que se a simplicidade de uso fosse 100% o critério disso, eu acho que toda empresa hoje está usando low-code, por exemplo. Porque realmente é muito mais fácil de usar. Você entrega razoavelmente, ali, dependendo dos seus requisitos, muita aplicação. E eu entendo, eu realmente nunca vi um produto tão poderoso, tão pronto para o mercado como o OpenAI. Não discordo desse ponto contigo.
Mas eu não sei se a gente não vai ter essa curva. Porque, do ponto de vista de gestão estratégica de TI, tem outras coisas que esse produto que encanta o usuário na ponta, ele ainda leva alguma fricção, sabe? Questões como privacidade, segurança, tratamento dos próprios dados para você alimentar seus próprios modelos, etc. Então, eu não sei se a engine ser tão simples vai fazer o executivo ter isso tão rápido na ponta. Porque se ele usa o modelo público, API aberta, ele tem um problema de privacidade e segurança. Se ele vai treinar um modelo interno, ele cai no problema de qualidade de dados. Então, eu não sei se está tão pronto quanto parece quando a gente olha do ponto de vista de gestão de TI. Entendeu? Mas aí eu enxergo que é uma questão de maturidade, né, do próprio processo. Então, assim, eu não vou me enganar de falar assim, não, agora eu vou pôr, né, vou confiar tudo. Mas em algum nível eu consigo fazer. Sim. Eu só não consigo fazer ainda porque não tem os dados. Eu não consigo fazer ainda porque eventualmente não tem todas as ferramentas disponíveis. Mas assim, é o ainda. Né? Sim. Então, mas você não acha que esse ainda vai levar uma desilusão do tipo, não, cara, eu achei que era só pagar o OpenAI e estava tudo pronto? Eu acho que mesmo assim ainda terão várias aplicações interessantes e reais e significativas. A desilusão, acho que não é uma desilusão, mas sim uma consciência de que, pô, não entendia. Eu achei que era, entendeu? E então, eu falei, pô, não é tanto assim, mas eu ainda posso fazer tais coisas. E quando que eu vou poder fazer isso? Tem muita coisa que é um trabalho interno de dados, de data lake, que é necessário. De repente o IoT vai ajudar. Mas tem muita coisa que vai depender também da ferramenta estar pronta para isso. Agora, do jeito que está cavalgando, é tão rápido. É um caminho sem volta. Isso é fato. Né? Me impressiona, né? E acho que impressionou muita gente também a velocidade com que todo esse processo está se dando. Né? De cada passo, de trilhões de processamentos e tudo. Sei lá, acho que eu posso estar muito positivo em relação a tudo isso. Eu sou um pouquinho mais cético. Eu acho que em algum grau, sim, vai ter um pouco de desilusão. Pegando um exemplo que aconteceu, aquele caso que o cliente entrou lá e acabou comprando o negócio por um valor muito baixo, porque a IA fez o atendimento e atendeu errado, fez a oferta, o cara falou, eu quero. Trouxe prejuízo para a empresa, certo? Na medida em que tem um prejuízo para a empresa, aquele balde de água gelada, né? Quantos passos para trás a implementação de IA não deu nesse momento nessa empresa? E na medida em que a gente começa a ver que acontece esse tipo de coisa, que acontece respostas que alucinam, ou que o rapaz foi lá treinar, colocou um projeto dentro do ChatGPT e quando for olhar, isso daí já estava público, né? Então, essas falhas, ou esses problemas que acontecem no meio do caminho, que se tornam públicos, faz a pessoa olhar e falar, opa, peraí, vamos... Eu considero que é excesso de expectativa. Sim, mas a desilusão é sempre consequência do excesso de expectativa, né? Você sobe e de repente você cai. Em algumas tecnologias você cai muito. Sim. Talvez com inteligência artificial não caia tanto. Mas lembrando também, a gente está falando de IA generativa. A IA tradicional já está no mercado há muitos anos, né? E as pessoas nem falavam. Você vai mudando os termos ao longo do tempo, né? Então, lá na década de 50 se falava de inteligência artificial. Nos últimos anos, a gente estava falando mais sei lá, 20 anos atrás a gente falava de data mining, de repente ciência de dados, aí análise preditiva, de repente algoritmos caiu na boca do povo, mas é a mesma coisa que a gente falava 20 anos atrás. E de repente a IA generativa, sim, foi uma tremenda sacada da OpenAI de colocar isso gratuito, colocar isso para pessoa física, para todo mundo poder brincar. Lembrando também que a gente está alimentando, a gente está brincando, mas a gente está alimentando a base de dados, né? Então, quando você coloca seus dados privados lá, virou público, né? Sim. Então, todo risco de privacidade, alucinação, eu acho que na medida em que isso acontece, faz o pessoal pensar duas vezes.
Quando a gente vê os governos da Europa, Estados Unidos, até mesmo do Brasil, falando, opa, precisamos olhar para isso, porque o potencial é enorme. Mas, como dizia lá o tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, eu acho que em algum momento vai se olhar e falar, opa, peraí, vamos com calma, com cuidado. E aí é o ponto não que eu tem acho volta, mas vamos com calma. Que não é motivação de mercado e não é expectativa de resultado. Acho que vai ser os pontos colaterais que vai dar uma freada assim, na IA. Mas aí eu estou especulando, então, simplesmente. Essas expectativas, eu, sinceramente, eu acho que são por mau uso. Ah, sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Então põe informação, porque não se Sim, ligou que não tenha dúvida. faz um negócio, né, ter uma autonomia de fazer uma alteração de alguma oferta sem ter testado, sem ter posto trabalho. Então, assim, é muita coisa delegada, né? Eu lembro logo no começo, né? O pessoal da Samsung foi pedir para o ChatGPT organizar os projetos confidenciais deles. Pois é, exatamente. Foi o que eu falei, o cara foi lá com a boa intenção. O nome disso chama queimar a largada. Então, assim, você não sabe como é que funciona uma ferramenta e começa a delegar para ela coisas que, Sim. Mas isso é um fenômeno interessante, porque se a gente parar para pensar, o Patinho acabou de falar isso. A gente está falando de inteligência artificial há anos. A gente estava falando de IoT e até antes do ChatGPT e a inteligência generativa ficar pop, a gente falava muito de machine learning com modelos classificatórios, né? E que é muito mais aderente, inclusive, para os casos de uso que a gente falou aqui, de IoT, etc., do que a própria generativa, porque essa não alucina. Essa é baseada em modelo estatístico, né? E isso nunca evoluiu. Nunca teve o boom que teve, né? Aí a gente está falando isso há tanto tempo. Rede neural, que é o berço ali, o embrião do ChatGPT e da IA generativa que a gente tem hoje, também é difundido no mundo acadêmico há muitos anos. E aí, de repente, uma empresa como a OpenAI lança um produto direto para o teu funcionário, direto para o teu cliente, que faz aquilo que você nunca olhou. Teu filho. Exatamente, que você nunca olhou e que estava embaixo do teu nariz o tempo todo. Então, é a tecnologia que deu a volta, cara. Você estava no berço esplêndido ali de não olhar para uma tecnologia que agora teu funcionário usa para organizar seus projetos. Mas mesmo o machine learning estava indo muito bem, obrigado. Esse é o grande lance. Estava tudo indo muito bem, obrigado. Acho que estava tudo. Mas será que na mesma escala que deveria? Não, mas por que não? Porque não teve essa ferramenta, né, facilidade de acesso. Coisa, né? Então, o grande lance aqui, e que não pode ser falado como uma sacada, mas assim, não, foi o trabalho deles. Vamos disponibilizar isso com facilidade, sem essa trava sem atrito no uso. Uhum. Então, quando o atrito é zero e tem retorno, né, por mais que seja divertido conversar, fazer coisas pequenas e tal, você começa a adotar. Então, o machine learning acho que continua seguindo nos passos dele, né? Agora, a OpenAI, da forma com que fez, por muitos de forma irresponsável, jogou no mercado para, vamos ver o que acontece, né? E, infelizmente, tem coisas também, como a gente vê em Dark Web, que tem acontecido, né? Onde, terra de ninguém, realmente, construindo bomba, como que faz para derrubar um governo, e isso está acontecendo, né? Tem outras empresas que trabalham com inteligência generativa, que não, é aberto, né? Então, como é que chama? Internet livre. Internet, isso. Né? Porra. Daí que governo, né? Tá onde isso? Que governo que regulariza, né? Tem que regulamentar, não tem. Então, é um desafio muito grande. Então, é o que você falou, né? São grandes descobertas e grandes responsabilidades. Tio Ben deveria ter... Todo cara de tecnologia deveria ter um pôster do Tio Ben no teu quarto, no escritório, né? Só um complemento. Eu acho que assim, a diferença é que machine learning, deep learning, no passado sempre era
tecnologia corporativa. Era vendido para as empresas, né? A OpenAI, eles jogaram isso direto para a pessoa física. E aí popularizou. A gente também tem uma questão de custos, né? Porque 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com analytics e análise preditiva, esses algoritmos de machine learning, redes neurais, deep learning, tudo isso já existia. A diferença é que você ia começar um projeto, você dependia de comprar um software, R$500 mil. Você dependia de comprar um servidor, mais baratinho que fosse, R$500 mil. Então, você já partia de 1 milhão. Aí, de repente, chegou a nuvem, que te dá uma quantidade virtualmente ilimitada de processamento, de armazenamento, por um preço muito baixo. De novo, né? Você consegue criar uma conta num provedor de nuvem, sem pagar nada, você começa seu projeto sem pagar nada, lança o seu produto no mercado e depois que você começa a vender, que você vai pagar alguma coisa, lá cartão de crédito, $100 por mês. Você consegue escalar. Então, é uma coisa que a gente não tinha no passado. E na medida em que tudo vai ficando cada vez mais barato, você começa a ter maior utilização de dados, né? Aí, a partir daí que você tem o Big Data, a partir daí que você começa a ter a inovação, uma série de startups, porque você podia ter uma boa ideia para lançar uma EdTech, por exemplo, mas você dependia de ter o capital de 1 milhão lá para começar a tua infraestrutura de hardware, de software. Hoje você tem uma boa ideia, você começa no quarto de casa usando nuvem. Então, acho que tem um pouquinho essa diferença de custo e por isso que tudo está escalando muito mais rápido, né? A mesma coisa, quando começou a computação, a gente tinha mainframe, aquela caixa enorme, custando milhões. Hoje em dia, você tem um celular no bolso que tem lá 500 vezes, 1000 vezes mais capacidade de processamento que a gente tinha 50 anos atrás. Não coloque tanto no passado assim, não, porque eu conheço muito mainframe por aí ainda. Hein? Não, ainda tem. Ainda tem. Ainda tem muito mainframe rodando aí. Pois é. Mas aí... Até vou voltar um pouquinho lá no início. Sou programador COBOL, tá? Sério? Programa COBOL? Tem muito banco ainda usando COBOL. Tem. Mas voltar numa coisa que o Guilherme tinha comentado. Computação quântica, né? Onde é que a gente vai chegar com isso? Meu palpite, Guilherme, é assim, lá atrás, com o computador meia boca, fazendo conta lá em papel de pão, o homem chegou até a Lua, né? Década de 60. HP-12 na cabine. Pois é. Cara. Tem um filme espetacular que conta sobre as mulheres trabalhando na NASA, né? E, enfim, sem capacidade de processamento, a gente chegou na Lua. Com computação quântica, os malucos que estão querendo chegar em Marte, eu acho que a gente chega. Então, a velocidade, a capacidade de processamento que a gente tem com computação quântica vai permitir uma série de simulações que hoje a gente leva anos para processar. Sem dúvida. Vai fazer isso em questão de minutos, horas, né? E com isso a gente pode chegar em novos materiais, novos combustíveis, novas energias e, eventualmente, chegar em Marte. Foguete tem ré agora, né, meu? Agora o foguete da ré. já não pode mais falar. Startupeiro, agora acabou o bordão. Já era. Acabou a camisa. Acabou o bordão. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Uma coisa que eu acho que a gente está numa fase muito boa de tecnologia, eu acho que a gente é privilegiado de viver esse momento, que ao contrário de 2 anos atrás, vocês vão me entender quando eu fizer essa crítica, a gente está falando de tecnologias como blockchain. Blockchain sofreu um pouco com isso que eu vou tirar ela da lista, tá? Mas inteligência artificial, computação quântica,
são tecnologias que ela tem um propósito muito claro. Você consegue enxergar, cara, com isso eu chego aqui. Isso aqui vai impactar a sociedade muito fortemente nisso, né? Por isso que eu acho que realmente, eu não acho que a gente não vai ter a curva, mas ela vai ser muito mais acentuada. Ao contrário, eu sei que o episódio são tecnologias emergentes, mas a gente pode citar uma tecnologia decepcionante. Quantas vezes você entrou no metaverso, Pri? Nossa, 0. O que aconteceu com o metaverso? Flopou. Flopou? Mas por quê? Ele frustrou antes de chegar no hype. Eu não queria citar o metaverso aqui, mas é porque eu acho que aí, pegando o teu ponto, Patinho, o blockchain, e junto com toda a Web3, ela se prejudicou por ter uma imagem atrelada com o metaverso, eu acho. Ela estava muito atrelada com essa questão do metaverso, etc., e se esqueceu muito da aplicação que ela tem no primeiro verso, que é a nossa vida, né? Então ela ficou muito nisso de, vamos fazer uma moeda, um sistema bancário lá no mundo do Zezinho, quando isso é plenamente aplicável aqui, né? E eu acho que isso leva a inteligência artificial e a computação quântica num outro patamar, porque ela não está num mundo diferente, sabe? A gente não está falando de um mundo diferente, a gente está falando de problemas reais. A gente está falando de ter mais poder de processamento para fazer simulação para exploração espacial. A gente está falando de resumir o e-mail do jurídico, etc. Então, a gente está num outro nível de aplicação prática da tecnologia. Eu acho que o blockchain precisa recuperar isso, porque ele é extremamente factível, como você falou. Vou fazer um contrato automático entre duas empresas, cartório virtual, etc. Porra, isso é tecnologia pura, factível aqui. Esses dias eu fui no cartório, cara. Em 2024, eu fui no cartório. Eu falo, meu Deus, né? E se você atrelar com inteligência artificial e computação quântica, você torna praticamente o mundo todo automatizável, né? Sim. Só que eu vejo que o blockchain tem um outro problema, que foi o custo. Para você fazer uma transação, tipo, vou pagar o cafezinho com Bitcoin. Quanto que é o cafezinho? R$5. Quanto custa a transação do Bitcoin? Exato. 6. Você fala, gente, a conta não fecha. Fica mais caro o molho do que o frango. Uhum. Então, esse foi um problema do blockchain, de algumas aplicações aí que não deram certo, porque para grandes volumes o negócio não funcionava. Sim, tá? sim. Impactou bastante. Tem alguns outros casos de uso daquelas stablecoins, né, e tal, que elas são mais focadas em ter baixo volume de transação e pouca volatilidade, né? Mas o problema todo do blockchain é que o poder computacional de replicação é o que traz a segurança. E mesmo falando de IA, Wellington, tem uma outra questão, né? A gente está falando muito de dados. Se a gente parar para pensar, desde a hora que você acorda até o final do dia, você está produzindo dados, né? A gente consegue contar, quantos passos você deu, quantas calorias comeu, quantas piscadas, e tudo isso pode ser quantificado. Pelo celular, por onde você andou, onde você parou, onde você comprou. Sim, você consegue monitorar tudo. Está gerando dados. Te mando um meme, está armazenando. Vai lá, está na minha nuvem, vai para a sua. Você mandou para a Pri, para o Wellington, vai armazenar. E aí, onde é que a gente vai parar com todo esse volume de dados nos data centers? Quanto mais dados, mais processamento, mais custo, mais energia. Então, esse é um outro ponto também que eu já andei olhando algumas coisas, que tá bom, a gente precisa armazenar dados, mas os dados que têm valor. Porque senão a gente está armazenando um monte de lixo e esse lixo está consumindo energia, né? Então, se a gente fala de meio ambiente, produção de carbono e tudo mais, toda essa energia pode estar sendo mal utilizada. Você está falando sobre a energia e o custo, né, do blockchain. A inteligência artificial também está seguindo a mesma linha, que a gente não está usando todo o potencial ainda e todo o volume que ela poderia oferecer, e já está consumindo muita energia. Não tenho os dados, as informações, mas é uma coisa também significativa. Você estava falando sobre
sobre o blockchain, que não andou, e o metaverso e tal. Olha, eu me diverti bastante no metaverso na pandemia. Acho que a pandemia ajudou um pouco, né? Claro. E uma das coisas que aconteceu na pandemia, minha filha com 8 anos, hoje ela está com 11, ela vendeu um quadro no Roblox. Cara, dela. que legal. Então, ela pintou o quadro fisicamente e daí ela quis replicar esse quadro dentro do Roblox. E daí uma amiga dela quis comprar do Roblox. E só que lá dentro, não posso dizer exatamente, mas assim, era uma peça única, era um NFT. Então, que ficou com a amiga dela. E ela deixou de ter o direito daquela peça, daquele item. Né? Então, aquilo aconteceu e para as crianças, para os jovens, isso já é uma coisa normal. Hoje, meu filho, que adora automobilismo, saiu no jogo de o Assetto Corsa, lá, Competizione, não sei o quê, que o Competizione, que é 5 vezes mais caro do que o normal, ele tem o modo VR. E daí ele já foi lá, que estava largado o nosso VR, e falou, cadê o VR? Cadê o VR? Cadê o VR? Para jogar no modo imersivo. Então, eu acho que as ferramentas estão aí. Vai depender de como, né, as pessoas começam a se conectar e ver que, ok, teve decepção, né? Estava lá na gaveta o VR. Então, agora vai começar. O óculos não sei se vocês tiveram a oportunidade de usar o óculos da Apple. Meu Deus do céu. É imersiva, mas de uma outra forma, porque realmente você bota, ele é bloqueado, mas ele projeta o que está atrás. É diferente de outros óculos. Sim. Que você tem a translucidez. Só que daí ele te insere uma quantidade de coisas e te faz você estar tão imersivo que, ninguém vai pagar uma fortuna que é 15 mil, não sei quanto que é um óculos, que é um absurdo. Mas é muito louco isso, porque realmente todos os reviews que eu ouvi era uma tecnologia maravilhosa e tal, só que a maior crítica que eu ouvi sobre o óculos do VR da Apple é que era uma solução incrível para um problema que ninguém tem. Percebe? Eu acho que por isso que eu destaquei. Não existe ainda aplicações tão significativas. Sim. Então, por isso que eu falei da quântica e da IA, porque tu vê no teu dia a dia. Fala, caramba, isso daqui é maravilhoso pro meu dia a dia. Com o meu VR, por exemplo, eu consigo assistir uma tela gigantesca deitada na minha cama aqui, né? Fica aqui. Mas é entretenimento, né? É entretenimento, com outro também. Sim. Mas na hora que você começa a fazer as utilidades de como você está na frente de uma máquina, como você se relaciona com essa máquina, ou como um policial se relaciona com o trânsito, né, de ver o que está acontecendo, quais são os veículos, o que pode estar acontecendo. Porque o óculos pode reconhecer que o cara virou na contramão, sendo que eu estou olhando para cá. Né? Então, várias coisas podem ser feitas. E agora o óculos, tudo bem, aquele, né, um Google gigante na tua frente. Mas daqui a pouco vai estar na retina, seja numa lente, né, que é aplicada, seja pelo Neuralink aplicado diretamente no teu cérebro. Então, acho que tudo isso é um processo. Né? A Amy Webb, a gente estava falando dela, nós somos a geração T, de transição. Porque tem muita coisa acontecendo, as ferramentas estão sendo criadas com uma velocidade muito grande e elas precisam agora encontrar a sua aplicação. Né? Então, seja pelo preço, né, que precisa ser fácil de ser acessível. Então, tem aí até quando ela tiver um certo preço para ser adotada. Aí eu considero a mesma coisa. Ele não conseguiu ainda ser tão difundido porque ele ainda tem um certo custo. Então, na hora que começar a ter mais facilidade, vai estar na tampinha da garrafa, né, para saber se realmente está com... Medir o gás. Se está com gás, se está na temperatura e tal. Então, acho que é uma questão de tempo. E nós
acho que está andando tão rápido tudo isso que nós vamos ver muita coisa acontecer e num looping que vai retroalimentar e que vamos ver mais coisas que a gente nem imagina também acontecer. E emendando um pouco nesse assunto de ter o acesso à tecnologia, né? Pelo que a gente vem conversando, as tecnologias que a gente está vendo que tem mais acesso são as que estão evoluindo mais rápido. Tem muita gente usando, você vai ter mais dado para conseguir evoluir aquilo. Voltando no assunto um pouco do blockchain, que ele ainda é muito caro para ter uma aplicação tão ampla e até para as empresas adotarem. Qual que vocês acham que é a maior barreira para conseguir evoluir essa tecnologia ao ponto dela ficar mais acessível e das empresas começarem a aplicar isso de uma forma mais abrangente, dessa aplicação ser mais difundida do que ela é hoje? Primeiro, não acho que ela vai ser tão difundida em toda a sociedade como a gente está falando de IA que chegou na Terra. Eu penso em... Não vai ter outra, não tão cedo. Mas é uma tecnologia de nicho, né? Então, ela pode servir muito bem, como eu falei, transações entre empresas, transferências de grandes valores internacionais, que é muito mais rápido, por aí afora. Os primeiros algoritmos de blockchain, de consenso, tudo, consumindo muita energia. Mas hoje o pessoal já está trabalhando em algoritmos que sejam mais leves e que te garantam a mesma segurança do blockchain. Mas eu acho que ela, sim, reduz o custo, mas ela sempre vai ser alguma coisa de aplicações um pouco mais específicas, né? Estava falando dos stablecoins, aí a gente tem o próprio... as moedas digitais, né? Então, o próprio Brasil já está falando aí do Drex, que é a sua moeda digital e por aí afora. Sim. Quando a gente teve aquela mudança do Proof of Work para Proof of Stake no blockchain, economizou muita energia, né? Porque antes a gente tinha a recompensa do trabalho em rede por quem processava mais, e agora você tem para quem retém mais valor, né? Então, você acabou tendo uma âncora econômica e não uma âncora energética, digamos assim, que melhorou muito, né? E uma dica aqui, ó, quem quiser saber mais sobre implementar uma própria blockchain, nosso patrocinador, a Clever, tem o Clever OS. Tem aí uma abstração de várias blockchains aí para você conhecer. Tenho certeza que vai acelerar a tua adoção. Então, tem SDK, viu, gente? Não precisa fazer tudo sozinho, não. Usa o SDK da Clever. Então, jabá feito. Eu acredito que se é blockchain ou se é alguma coisa, uma evolução disso, com certeza esse tipo de raciocínio é o que a gente precisa, é o que vai ser, né? Essa conexão, né, de todas as informações conectadas, né, nessa segurança. Agora, por que não foi tanto adiante até nesse momento? Eu acredito que é até por insegurança de achar que é tão de nível assim, né? Então, eu acho que é uma coisa que, por ter um potencial tão grande, está se conseguindo, né, já que não é uma coisa tão aberta, está conseguindo ao governo, né, estudar mais para poder entrar num negócio desse. Então, eu não vejo, né, um retrocesso, uma decepção tão grande, mas sim um avanço, né, com cautela. Estável, onde que isso tudo vai se conectar e vai se acelerar com outras ferramentas. Eu, sinceramente, eu acho que eu tento ficar um pouco mais para trás e olhar, né, a mesma que o Peter Diamandis fala sobre, né, a abundância, né? Eu acho que está tudo aí. O que a gente precisa saber trabalhar melhor, ter, né, aplicar as aplicações corretas e na democratização o valor que vai reduzir e a gente vai conseguir ter essas aplicações difundidas e aplicadas. Eu acho que com muito mais velocidade do que a gente imagina. Muito bom. Bom, você que está vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io.
E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Queria perguntar para vocês, como é que, primeiro, nós como sociedade, a gente deveria se preparar para essas transformações que estão acontecendo? Porque tem questões aqui que são comportamentais, são questões que são de uso dessas ferramentas, e tem questões também que são de como a gente vai se relacionar numa sociedade diferente como essa. Relações de trabalho, profissões, coisas do nosso dia a dia. Como que a gente se prepara para isso, na opinião de vocês? Bom, acho que é o lifelong learning, né? Tem o reskilling, tem um monte de coisa, mas a gente nunca parar de aprender. E olhar o que está acontecendo para que a gente consiga acompanhar. Eu acho que é uma responsabilidade de cada um. Antes as coisas permaneciam iguais por muito e muito tempo. Agora a gente está vivendo uma época de avalanche de informações e de mudanças de conceitos e de comportamentos também. E que, né, minorias agora têm muito mais voz, então isso impacta em outras situações. Então, é um desafio de conseguir acompanhar, mas de, ao mesmo tempo, olhar para a pessoa, né, internamente, e nisso poder ter mais conexão com as outras pessoas. Eu acho que a saúde mental nunca esteve tão valorizada, né, e respeitada. Então, eu acho que as pessoas estão tendo, dentro da empresa, um olhar com mais carinho em relação a como elas são fora da empresa. Então, acho que isso é um pouco de responsabilidade do gestor de proporcionar isso, né? Então, não só fazer com ele próprio, mas também de proporcionar isso para o time. E tem várias dessas práticas que já mostraram, né, sua eficácia, e uma das que mais me atraem é a inclusão, porque a inclusão, através da empatia, mostra, eventualmente, quando é uma inclusão por deficiência, o quanto você é uma pessoa, né, que não deveria reclamar com tanta frequência, eventualmente, de alguma coisa, sendo que você tem a capacidade de fazer coisas que outros têm limitação. Tem projetos de inclusão, por exemplo, por Down, que mostram uma produtividade gigantesca nos times quando tem uma pessoa por Down envolvida naquele time. Então, porque o portador de Down, ele tem uma franqueza muito grande. E também tem problemas com isso, né, nessa relação, mas, ao mesmo tempo, traz esse olhar para as outras pessoas de que, poxa, né, como é que eu vou lidar com esse olhar, né, tão franco. Tão franco, né? Tanta honestidade dentro desse processo. Sim. E isso faz bem, acho que, para o time. Né? É similar a você ter um filho. Quando você tem um filho, você passa menos no farol fechado, você, né, corta menos as outras pessoas, xinga menos. Então, assim, você quer dar o exemplo, né? Você está preocupado com aquele ser, com aquela criatura. E isso te torna uma pessoa melhor. Então, a inclusão, acho que torna os times melhores também. E ter a possibilidade de ter um gestor mais humano, que enxerga, né, o time como,
não como máquinas que eventualmente vão acabar... Se forem máquinas, ele não vai ter com quem brigar. Né? É justamente enxergar as pessoas com necessidades, mas com combinados. Lógico que às vezes essas necessidades também têm certos limites, a gente tem que... Olha, tudo bem, mas se você precisa tanto fumar, eu vou ter problema. Eu não posso te tirar da empresa porque você é fumante. Eu acho que, né, eu não posso tirar da empresa porque eventualmente tem TPM, acontece. Cada ser tem um viés, uma situação. Então, mas tem que ser, as conversas têm que ser claras, né, para poder ter essa contribuição e aproveitar a expertise e a característica de cada um na equipe. Né? Inclusive, dependente, né, do tempo de eventualmente, mulheres têm uma irritabilidade maior com a TPM, tem mulheres que não. Mas o fator feminino nas empresas, em várias posições, inclusive de alta gerência, dão um impacto também gigantesco né, o olhar... Né, quando a gente fala que o homem, né, foi criado para caçar, né, teve aquele negócio que vem o DNA lá de trás, né, e a mulher para a procriação, para, né, zelar pela continuidade, pelo olhar. Então, isso que já vem lá de trás, esse DNA que já vem lá de trás, uma mulher na alta gerência, com esse olhar de cuidar, de preservar, né, de progredir, que o homem já não tem tanto. Ele tem, né? Putz, precisamos vender. É diferente. A mulher acho que tem um olhar de precisamos cuidar, porque cuidando nós vendemos. Sim. Né? O homem não. Ele quer vender. Ele tem outra ferramenta. Então, e isso vale... Estou falando de homem, de mulher, mas tem todo esse... Né, essa variante quântica, né, de milhares de tons de cinza entre eles, que podem ser cuidados e que acho que tem várias ferramentas aqui, se a gente for falar de cada uma, mas tem várias ferramentas que podem trazer isso, né? Mas o principal é o líder ser humano, acho que é assim que eu acredito. Pri, eu acho que o uso da tecnologia, como a gente discutiu aqui, talvez nos leve a um futuro um pouco mais humano, né? Se tudo der certo. Se tudo der certo. Eu sempre penso no disruptivo, né, também. Porque o ser humano ele tem uma tendência a tornar as coisas mais ruins. Mas eu acho que, olhando por esse lado, sabe, a gente consegue levar o ser humano a cuidar mais de si mesmo e menos das máquinas, talvez, né? Sim, eu acho que todas as aplicações que a gente foi conversando... no final, boa parte delas, o que a gente quer é impulsionar algum tipo de potencial. Então, se a gente está olhando para impulsionar potencial humano, seja melhorando produtividade, seja automatizando tarefas, seja o que for, o objetivo final ele é gerar algum valor para o ser humano que está na ponta. Se a gente manter isso em mente, a forma com que essas aplicações vão evoluindo, elas podem ir para um lugar, podem ir para outro. Mantendo, vou gerar valor para alguém que está na ponta e não para outra máquina ou para outro processo... ter esse olhar no ser humano no final, eu acho que ele é um ótimo caminho para a gente manter um objetivo saudável. Então, independente de para onde evoluam essas tecnologias, ter esse cuidado com a pessoa no final, ter esse objetivo em mente, eu acho que ele já é uma ótima saída. E essa linha de raciocínio, né, Patinho, é muito sobre como cada um tem que pensar na sua própria carreira, né? O Guilherme comentou sobre o lifelong learning, né? Somos os eternamente estagiários, né? E acho que cada um tem que olhar com muito carinho para a sua carreira, para como está olhando para o mundo, né? Não só por tecnologia, mas como está olhando os seus próprios valores em relação à sociedade que está mudando junto com a tecnologia, né? Então a gente tem que gerenciar a nossa carreira e o nosso comportamento social de uma forma onde acho que a gente nunca passou por um momento de transformação tão grande, né? Ao longo da história a gente está sempre evoluindo, né? E evolução, como a Pri colocou, é uma mudança. Às vezes boa, às vezes não, mas evolução
sempre mudança. Você falou estagiário, né? Acho que eu sou o senhor estagiário, Robert De Niro. Estagiário sênior. Estagiário sênior. Mas eu acho que é bem por aí. As tecnologias, elas impulsionam essa evolução, né? Então, se a gente for olhar em termos de carreira, algumas profissões elas são meio que clássicas, né? Então, ok, medicina existe há milênios, existe hoje, vai continuar existindo. A diferença é como que essa carreira vai ser no futuro. Com as novas tecnologias, antigamente o médico era muito estetoscópio e só isso. Hoje em dia você já tem uma série de exames. Com a inteligência artificial, cada vez mais. E se você combinar inteligência artificial com DNA, genoma, histórico familiar, que você consegue cruzar todos os dados, você está usando um smartwatch, você está ali monitorando as suas condições de saúde. Então, tudo isso vai mudar a forma como os médicos vão trabalhar. Direito, a mesma coisa, né? Então, eu estava vendo, começo do ano passado, uma startup nos Estados Unidos, eles já tinham criado uma espécie de ponto eletrônico com inteligência artificial e estava pronto para ser testado em tribunal, que ia ficar soprando no ouvido da pessoa quais eram as respostas que ele tinha que dar para a multa de trânsito, né? Então, baseado no histórico, criou, estava pronto. O que aconteceu? Um promotor, não vou lembrar de qual estado, mas um promotor lá de um estado americano falou, não, você não é formado em direito, você não tem a, aspas, OAB americana, você não pode exercer. Se você levar isso para o tribunal, você vai ser preso. Conclusão, a startup deu um passo atrás para não permitir isso, né? Então, não foi adiante, mas estava pronto. O impacto disso na profissão dos advogados, né? Antes, também você comentou sobre carreiras voláteis, né? Eu acho que esse é um grande desafio. Porque, se por um lado, a gente tem que estar sempre aprendendo, por outro lado, se a pessoa entra numa faculdade de engenharia hoje, pode ser que daqui a 5 anos, quando ele se formar, o mercado já está diferente. E a questão não é, as profissões vão existir? Vão, o advogado, o médico, mas em que volume de vagas que isso vai existir, em que volume que você vai ter automação pegando aí algumas vagas, né? A gente em tecnologia vive isso o tempo todo, né? Eu duvido que alguém que tenha mais de 10 anos, 5 anos de formado aqui em tecnologia, que aplica hoje as tecnologias que aprendeu na faculdade, né? São coisas completamente diferentes. Por isso que eu sempre digo, eu até hoje mentoro alguns alunos, sou co-orientador de alguns trabalhos de faculdade, conceito. Não se pega linguagem, não se pega tecnologia, porque máquina de Turing está funcionando até hoje. Aprende isso daí, né? Isso aí vai te levar até o OpenAI. Se você vier de lá para cá, vai chegar na inteligência artificial generativa. Então, se pega conceitos, porque se você fosse pegar tecnologia, se for piloto de linguagem, amanhã você já não sabe mais pilotar aquele carro. Mudou o volante, mudou de lugar, o acelerador está diferente, né? Então, eu fiz engenharia elétrica de produção. E quando você faz engenharia, ou medicina também, você sempre tem aqueles anos iniciais básicos, né? E depois a especialização. Eu acredito que isso vai... E geralmente o básico é menor, né? Eu acho que isso vai mudar um pouco, deveria mudar um pouco. Porque você deveria... esse básico deveria justamente ter os conceitos. Para você depois estar apto a enxergar de várias formas, né, estar com ferramentas diferentes. Porque se você passa depois de 2, 3 anos fazendo o uso da ferramenta, você vai lá, não, vou abrir a pessoa, vou operar a pessoa. Não, vai ter por computador. E depois vai ter por laser, ou depois vai ter só por indução. Então, assim, você precisa primeiro saber tudo que está lá dentro, né, de uma forma, né, mais holística. Não importa o meio. Como funciona, não importa o meio. Né? Você vai se especializar no meio, daqui, de novo, você vai ter que estudar para se especializar no novo meio. Então, é muito mais importante você saber sobre o que é, né, o assunto, e depois como se atualizar. Né? A forma com que você vai ser resiliente e saber que, é o momento de me atualizar, Exatamente. E, Pri, acho que quando a gente tem essas questões de equipes que precisam se atualizar, trazer novas tecnologias,
gestor que está ouvindo a gente hoje falou, pô, eu preciso trazer essa visão de como funciona a inteligência artificial, outras tecnologias, ou até metodologias, a PM3 pode ajudar aqui nesse meio de caminho, né? Com certeza. E até respeitando um pouco o tempo de cada pessoa. Porque muitas vezes o que a gente vê, aquela empresa só faz naquele formato. Na PM3 a gente foi desenvolvendo a nossa dinâmica, a didática dos cursos, para você ter cursos que a pessoa consegue pegar aquele conteúdo e encaixar na rotina dela de trabalho, para quem precisa do in-company presencial, para quem tem um time que tem uma necessidade mais específica, às vezes de IA generativa, para aquele contexto. A gente, inclusive, tem alguns cursos de IA generativa, de no-code, low-code, são super legais. Mas a questão da educação é muito como que cada pessoa aprende. Então, se você tem um único formato, não vai funcionar para todo mundo. E esse negócio de eu preciso ficar me atualizando, ele vai ficar cada vez mais doloroso. E ele vai ficar cada vez mais moroso e as pessoas vão ter cada vez menos incentivo para continuar no lifelong learning, para entender qual que tem que ser o meu próximo passo. Então, dentro da PM3, a gente foi muito se preocupando, cara, quais os formatos a gente vai trazer aqui, o quanto de prática a gente vai trazer, o quanto que essa pessoa vai conseguir trocar na comunidade de alunos. Então, ter esse parceiro assim que vai olhar para a sua necessidade, fazer algo que encaixe com a sua necessidade também é super importante. Então, você que quiser conhecer um pouco mais dos produtos da PM3, descrição está aqui do lado, o link está aqui em cima, em algum lugar, não sei se desse lado, mas vai lá, porque a PM3 pode ter, de repente, a solução aí ideal para você atualizar a sua equipe e trazer mais conhecimento para que a gente consiga se preparar para esse mundo aí de tecnologia, tanta coisa nova que a gente falou aqui, né, Pri? Com certeza. Tanta coisa, talvez nem nova, né? Mas coisas que vão trazer aqui impacto social, impacto de tecnologia, talvez tão relevante quanto o ChatGPT aí nos próximos anos, né? A gente durou quanto tempo, Pri, sem falar de IA? Pouco, viu? 5 minutos? Talvez? Agora eu acho que uns 7. Mas eu acho que a gente cumpriu a missão de não ser um episódio de IA. Eu não queria que fosse um episódio de IA, mas foi meio de IA, talvez. Mas não tem como não ser, Não tem como, né, cara? Você fala de mudança, não tem como. Não tem como. Acho que a gente está num momento de disrupção aqui. Aí, eu queria encerrar aqui com essa pergunta para vocês. Vocês acham que a gente está num momento tão disruptivo quanto no advento da banda larga, por exemplo? Momento de reflexão, hein? Estou tentando lembrar exatamente os impactos da banda larga. Quando todo mundo começou a ter internet. Na internet você tinha primeiro com o modem, né? Sim. Aquele barulhinho quando fazia a conexão. Mas não era... eu estou fazendo um paralelo assim, ó, a gente tem acesso à inteligência artificial há muito tempo. E não tinha até então, né? Agora a gente era como a internet naquela época. Poucas pessoas tinham acesso. Em 2018, 17, 18, eu tive um acidente de carro sério. Não estava dirigindo. Fiquei 6 meses de cama. Caramba, cara. Vídeo-texto. Da Telesp. Você lembra disso? Meu Ondeus. Cara. Não. Era tipo Mirk, não era? Nossa, tipo muito parecido. Então, assim, é onde começou. Para mim, é onde começou. Mas não foi em 2018, né? Em 2018, não, foi. 87. 87 e 88. Desculpa. 87 e 88. Depois o cara estava usando o Mirk em 2018. 88. Foi 88. Começo de 88. Por isso que eu não lembro, né? Começo. Depois de eu ter feito COBOL. Depois de eu já ter feito COBOL. Foi 2018. Em 2014 era professor de Basic. Nossa, mãe. Não, 2014 não. 2014 em 1994. 84? Você era professor de Basic? Professor de Basic. Eu tava nascendo, cara. A minha primeira linguagem que eu aprendi foi Basic. Bom, cara, eu acho que toda essa aprendizagem toda, ela vem de dentro, né? Vem do que você quer realmente fazer, porque a atualização depende de você. Se você ficar sempre na mesma coisa, né, achando que aquilo, né, o que nós fizemos até aqui não vai nos levar adiante, né? Então a gente tem que saber que
o que foi super certo, inclusive eu falo isso até sobre escolas, né? Que as pessoas falam, não, aquela escola me foi... Né? Eu estudei naquela escola, eu sou um excelente profissional e quero que meu filho faça a mesma escola. Será? Ou eu não fiz aquela escola que os outros fizeram, que eu acho que seria muito importante. Será? Então, todas as certezas em relação do que já aconteceu são outras. Mas o que é fato é, se você fizer alguma coisa pensando em você, pensando no seu crescimento, sabendo que você nunca sabe o suficiente, aí é o que te vai levar para frente. Porque sempre vai precisar se atualizar e, principalmente, fazer com que quem está próximo de você também se atualize. Não adianta você não, eu vou querer ser o rei da cocada, eu vou me atualizar e não vou atualizar meu time. Você tem que atualizar teu time. Você tem que trazer, você tem que fazer toda a base subir para você também subir. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Patinho, você acha que daqui 20 anos a gente vai estar falando... Nossa, peraí que eu preciso lembrar quando foi que a inteligência artificial começou mesmo? Igual a gente falou agora aqui da banda larga. Vai. Com certeza, 20 anos, muito tempo. As coisas estão acontecendo muito rápido. Banda larga tem mais ou menos isso, né, no Brasil? No Brasil? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Por aí. Isso, por aí. Eu lembro, falando de datas, né? Eu lembro que em 2004 ainda tinha modem, mas já estava começando... Os primeiros speed. Já estava tendo speed da... Um desastre. Um abraço para o telefone. Não funcionava. Mas assim, o Guilherme falou, o que trouxe a gente até aqui não vai levar adiante. Mas eu acho que tudo é uma base. Né? Então, disrupção é uma palavra... Entrou na moda, né? O conceito lá do Clayton Christensen, disrupção e tudo mais, mas é um conceito bonito. Eu acho que é sempre uma evolução. Se a gente tem banda larga hoje, é porque primeiro a gente teve a linha de escada. Se teve linha de escada, é porque lá atrás alguém criou a linha telefônica, porque lá atrás teve Grambel. Então, se hoje a gente consegue transmitir textos e informações, enfim, tão rápido, é porque lá atrás teve a prensa. É tudo uma evolução. A diferença é que, se a gente olhar quanto tempo demorou para o automóvel se popularizar, foram décadas. O telefone, a mesma coisa. Hoje, o smartphone foi lançado em 2007. Hoje em dia, ninguém vive sem. ChatGPT foi lançado há 1 ano e meio atrás, né, um pouquinho mais. Então, está tudo evoluindo muito rápido. Pode falar, hoje ninguém vive sem. Sem o ChatGPT? Não, você tem o Gemini, você tem outros. Verdade. Você tem outros aí concorrendo. Tem open source, enfim. Mas tudo está evoluindo. E eu acho que agora, aquela curva exponencial, né? A evolução agora está indo muito mais rápido. Então, a computação quântica ainda não entrou no mercado. Quando entrar, vai ter um impacto gigantesco. Né? Quando eu digo não entrou no mercado, não entrou comercialmente. Você tem alguns poucos fornecedores aí de computação quântica. Quando isso começar a ser usado, de novo, a evolução é gigantesca. Então, daqui a 20 anos, eu não sei nem o que a gente pode pensar. Talvez o mundo dos Jetsons, né? Carros voando e por aí afora. Mas esse ponto da computação quântica é interessante porque é uma maneira completamente diferente de pensar software e desenvolver software. Vai gerar uma demanda de preparação de time e de ruptura de paradigma de computação absurda. Deixar aqui o card, que a gente fez um episódio sobre isso com uma especialista da IBM, junto com o Grau, inclusive, do nosso podcast co-irmão aqui do Trends News, que ela explicou um pouco sobre isso com a gente. Muda o paradigma, muda as linguagens. Então, amiguinho, olho na computação quântica, porque se você quer estar nesse mundo, comece a estudar agora. Segurança da informação vai mudar muito. Sem dúvida. E eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem hoje, né? A segurança da informação, não só a privacidade de dados, mas o quanto que isso pode impactar. E se você combina, por exemplo, com a internet das coisas, antes você falava de uma invasão de computadores roubando dados, roubando dinheiro de um banco, por aí afora. Hoje não. Hoje, uma invasão de sistema tem a capacidade de derrubar um avião, fechar um aeroporto, fechar uma cidade inteira, enfim.
os riscos são muito maiores. E a computação quântica também leva isso exponencialmente lá para cima. Sem dúvida. Meus amigos, muito obrigado por esse episódio. Foi incrível aqui a troca de experiência. Falamos sobre muitas coisas interessantes, principalmente o impacto que nós vamos ter na sociedade. Acho que isso foi a cereja do bolo desse episódio, porque tecnologia por tecnologia é só silício, né? Acho que a tecnologia ela tem que trazer sempre um impacto social, tem que trazer algo que de fato mude alguma coisa nas nossas vidas, né? Acho que a gente conseguiu trazer isso aqui à tona. Agradecer a Pri, que novamente minha co-host. Obrigado pela presença mais uma vez, por esse episódio incrível. Prazer é meu. Obrigado, Pri. Patinho, mais uma vez aqui. No próximo episódio você já pede música, hein? Opa! Prazer, meu amigo. Obrigado pelo convite. Guilherme, obrigado. Pri, prazer estar aqui com vocês. Obrigado. E Gui, primeira vez, mas Legal. espero te ver muito mais vezes aqui, cara. Vai ser um prazer. Espero poder colaborar com o cenário de aprendizagem dentro de vários outros assuntos, que eu acho que tudo se conecta. Acho que a gente precisa estar sempre não só aprendendo, mas ter esse olhar de como esse impacto acontece na sociedade, como a sociedade devolve. Sem dúvida. Acho que salto by salto, isso que a gente estava falando, tem a parte de educação e tem a parte da conferência de inovação e todos esses outros assuntos. Eu acho que eu sou um privilegiado de querer ir no educação. Bom, eu vou no educação, mas de querer ficar também na conferência geral de inovação. E isso acho que é muito interessante você ver o que demanda a sociedade de educação, né? E o que a educação está conseguindo suprir, né? Para essa demanda. E como a gente falou do videogame, né? Infelizmente está sempre atrasado, porque merece um carinho, tem menos investimento, né, do que tem um game, mas é uma situação que precisa de atenção, porque afinal, né, a gente, né, tudo que quem vai usar, né, quem vai viver nesse novo universo precisa, né, ter as informações de como lidar com tudo isso. Como lidar com essa nova sociedade, né? Exatamente. Exatamente. O emprego, né, você vai ter emprego. Exato. É um mundo novo, né? Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você curtiu esse episódio, você compartilha aí no grupo do escritório, da empresa, grupo da família. Manda esse episódio para frente, que você ajuda muito a gente. Você que acompanhou todo o episódio, você pode deixar seu comentário aqui no YouTube. Manda seu comentário também lá no Spotify, que ajuda muito a relevância aqui do podcast. E, claro, não esquece do seu like. Se você não está inscrito nos canais do Spotify e do YouTube, por favor, se inscreva, porque ajuda muito a gente. E se você acha que pode contribuir um pouco mais com o PPT no Compila, você pode ser membro lá no YouTube e você contribuir com valor aqui para a gente continuar trazendo esse conteúdo para a sua vida profissional. Se você não puder, você já vai ajudar demais dando seu like, deixando seu comentário e distribuindo esse episódio, divulgando o nosso trabalho, beleza? Obrigado pela audiência de vocês. Meus amigos, obrigado novamente pela presença. Pri, obrigado de novo. Até a próxima, galera. Valeu!